Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Mais um domingo com André Luiz, sempre com muita alegria, não é verdade? Juntos novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que forem estudar conosco mais esse capítulo do livro No Mundo Maior, a quinta obra de André Luiz, a quinta obra dessa série de livros lançados por André Luiz, que clareiam, que esclarecem, que nos exemplificam o plano espiritual de forma muito precisa, muito didática, fantástica para que nós possamos entender o trabalho conjunto, né, o dia a dia da espiritualidade em nossas vidas, interagindo conosco, interagindo com os encarnados, vamos dizer assim, não é? Agindo nas casas espíritas, com os trabalhadores, de diversas maneiras. A espiritualidade influindo, ajudando na vida de todos nós. É essa a missão de André Luiz, não é? Mostrar, exemplificar esse dia a dia, esse trabalho da espiritualidade em torno daqueles que ainda estão encarnados. Mas é com muita alegria, pessoal. Vamos lá? Vamos dar reinício, né, aos estudos, hoje começando um novo capítulo, terminamos um capítulo excelente, não é? Com muita discussão, com muita explicação, com muitos detalhes sobre os processos da obsessão, fantástico o último capítulo. E vamos nós então para o estudo dessa manhã, né, da manhã de domingo, nosso domingo com André Luiz. E antes da gente começar, olha aí a capa do nosso livro, né, No Mundo Maior. Vamos, como sempre, iniciar com uma oração. Como sempre fazemos, pessoal, iniciar agradecendo, porque poucos fazem a oração do agradecimento, né? E nós procuramos aqui estimular todos nós que estudamos a obra de Kardec, que estudamos a doutrina espírita, que aprendamos a agradecer. Agradecer é uma das orações mais eficazes que existe, que nos conecta direto com nossos benfeitores. Então, que possamos ser gratos por toda a força, por todo auxílio, por toda a intuição que a espiritualidade nos dá, toda a proteção no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atividades. Sejamos gratos por essa oportunidade de estudo que temos, oportunidade de estudar, de aprender, para que aprendendo possamos pôr em prática em nossas vidas tantos e tantos ensinamentos, exemplos bons que André Luiz nos traz. Vamos então seguindo? Que beleza, não é? Então olha aqui, ó, estamos no mundo maior. Os nossos objetivos, como sempre, é apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz. Lembrando que André Luiz, o espírito desencarnado que dita essas obras por intermédio de Chico Xavier, como podemos ver na capa, não é? Apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Conhecimento e vivência da obra espírita. Colocar em prática, essa é a questão. E no capítulo que se inicia, nós vamos ver detalhes importantíssimos das pessoas, né, de maneira geral. Nós vamos contar o caso da Cecília. André Luiz vai relatar, não é, a problemática que uma jovem de 20 e poucos anos se meteu com dinheiro sobrando, né, depois que perde a mãe, se desorienta e vive uma vida desregrada, vindo a engravidar. Só que até esse ponto, vamos dizer assim, ruim, né, no sentido de perder o controle da sua vida, mas não tão grave. Agora ela está grávida e pensa em tirar o neném, em praticar o aborto. Então a gente vai ver toda uma implicação, todo esse cenário que envolve a relação dessa mãe com esse irmãozinho que está reencarnando, a relação dessa reencarnação com vidas anteriores. Fantástico capítulo. Para aqueles que, vamos dizer assim, não por algum motivo defendem até o aborto, nós vamos ver uma interação bastante interessante
que traz luz, né, que traz clareza a esse momento, traz o ponto de vista, né, da espiritualidade, como a espiritualidade, como esses nossos irmãozinhos de luz veem esse momento. Então vamos com muito carinho, com muito respeito também a todos, né, as opiniões, mas precisa ficar claro na mente de todos o envolvimento, não é? A problemática que está em torno do campo espiritual em relação a esse episódio do aborto. Vamos então, seguindo, estudando com muita alegria. Vamos lá. Aula 23 já do livro. 23 semanas que estamos estudando no Mundo Maior. Capítulo 10, Dolorosa Perda. Então esse é o tema, não é? O capítulo, Dolorosa Perda. Vamos lá, meus amigos. Antes disso, vamos lembrar, por alguns instantes, do processo que nós estivemos, né, discutindo nas aulas anteriores. Porque, me parece, vocês se lembram do envolvimento, né, nas aulas anteriores com relação aos processos de obsessão. E quando a gente fala, não é, dos processos de obsessão, nós na Revista Espírita também estávamos estudando, né, os processos de Morzine, fantástico o estudo da Revista Espírita, e acabou que aqui no Céu e Inferno também estudamos esses processos. E por incrível que pareça, muita ideia, né, muita coisa discutida aqui no capítulo passado, foi também discutida na Revista Espírita. Então fica a sugestão, até porque, não é, o envolvimento, vamos dizer assim, dos processos obsessivos num caso desse de gravidez indesejada, não é? A gente vai ver que tem tudo a ver com um futuro processo, vamos dizer assim, de obsessão, quando a mãe rejeita esse filho. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo que essa rejeição, apesar de ser uma leviandade, tem um embasamento. Por que será que a mãe rejeita um feto, né? Por não querer ter filho? Sim, mas e a energia envolvida, não é? Será que a mãe sente quando quem vai reencarnar não é um amigo? Não é? E será que se ela abortar não vai se transformar num inimigo, num obsessor? Como vimos tanto nesses últimos capítulos, né? No Céu e Inferno, vimos na Revista Espírita, vimos no último capítulo aqui que estudamos no próprio livro No Mundo Maior, esses processos obsessivos complexos, né? Que as pessoas se envolvem. E esse lado da gravidez indesejada, do aborto, tem muito a ver com isso, né? Porque o nascimento, eu estou fazendo essa parte, pessoal, porque é muito importante isso, é uma discussão que está em pauta, né, em muitos países, que está em pauta inclusive no Brasil, mas uma discussão para a gente fazer com muito cuidado. E nós vamos ver o aspecto espiritual. Vamos lá. Olha aí, pessoal, o André então começa descrevendo a cena, não é? Descrevendo a nova missão, porque eles terminaram com aquele nosso irmãozinho, não é? E agora partiram para um outro trabalho, para uma outra missão. E vamos ver qual seria. Ele vai descrevendo assim, olha, dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno, uma mãe aflita, não é? A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, ela gritava, rogou ansiosa. Ampara minha filha, minha desventurada filha. Teria piorado? Inquiriu o instrutor, evidenciando o conhecimento da situação. Muito, muito, a mãe fala, né? Gemeram os trementes lábios da mãe aflita, quer dizer, uma mãe em desespero, uma mãe desencarnada em desespero, pela impossibilidade de ajudar aquela filha, ou vendo que a ajuda dela, tão somente, não estava sendo suficiente para que a filha mudasse as suas opiniões, enfim, não é? Vamos ver como é que é a história.
Ainda não, informou a interlocutora, a mãe, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Olha como a mãe classifica essa intenção da filha, como ela coloca a filha em um extremo desastre. Prometeu o orientador, o André descrevendo, né? Correr à doente em breves minutos. E voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Calderaro vai explicar a situação para o André. Mas antes dele explicar a situação para o André, vamos já frisar alguma coisa aqui que, no caso, uma mãe na espiritualidade, uma mãe que já está esclarecida, vamos dizer, porque já está em condição de acompanhar a filha, de ajudar a filha, né? Então ela coloca a intenção da filha, que está viva, que está lá vivendo normal, ela não tem nenhum problema grave de saúde, ela como uma catástrofe, né? Olha lá, ó, gemeram os tremores dos lábios da mãe. Observo que enlouqueceu. Então ela cria expressões fortes, não é? Olha, enlouqueceu. Ela considera a filha, né, que está num processo de enlouquecimento. Aí a mãe fala, aí o mentor, né, o Calderaro, fala assim, já perdeu a grande oportunidade, quer dizer, a mãe considera a filha entrando num estado de insanidade. E o mentor, calmo, né, tranquilo, como sempre, já coloca um outro aspecto disso, né? Já perdeu a grande oportunidade, ele menciona, né? Qual a oportunidade? De dar luz, de ser mãe, a oportunidade de ter alguém como filho, né? De fazer reencarnar aquele espírito que foi preparado para isso. Uma grande oportunidade. A mãe classifica como a filha enlouquecendo, não é? Então, olha, desventurada filha, olha as expressões fortes, não é? Que são usadas, não é? Para descrever essa situação. Então a gente vê que é um aspecto grave que está sendo, vamos dizer assim, tratado ali. Aí o Calderaro vai explicar para o André. Trata-se de lamentável ocorrência, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. Então, leviandade e ódio, o Calderaro coloca para exemplificar ou para dar circunstância, né, para enquadrar essa situação. Então a gente vê que o fato, como nós vamos ver, eu estou me adiantando aqui, pessoal, porque quando a gente chegar no capítulo, a gente já viu esses aspectos que são realmente importantes, não é? Leviandade, né? Ele está tratando isso como leviandade, como assim um ato injustificável da filha, não é? Dessa esposa. A própria mãe coloca dessa maneira, né? Um ato que não existe justificativa. E a gente vai ver ao longo da nossa fala que realmente a espiritualidade ela não considera o aborto de uma outra forma. Então a gente pensa assim, puxa vida, porque existe uma discussão tremenda sobre os direitos da mãe, não é? Que a mãe é dona do seu corpo, que a mãe... Então, existem várias argumentações que, pô, se tiver um filho sem amor, muitas vezes fruto de uma relação que inexistia o amor, onde inexistia o amor, e por aí vai, não é? As discussões em torno do aborto, tentando dar, vamos dizer assim, legalidade, ou tentando dar uma justificativa que ampare o aborto como um procedimento aceitável na sociedade, não é? Utilização de clínicas clandestinas para fazer um aborto, então, se torná-lo legal, né, ele poderia ser feito no hospital, assegurando, vamos dizer assim, a saúde, né, da mãe. Só que tudo isso visando a matéria, visando o corpo físico. Mesmo as leis, né, que hoje protegem o aborto, elas visam a integridade do corpo físico da mãe.
E aí, nesses casos, realmente, entre vamos dizer assim, a morte da mãe em função de uma gravidez complicada, não é, que se complicou, vamos dizer assim, onde a medicina ela não dá outro desfecho a não ser, não é, a morte da mãe, ou uma morte muito provável em função de complicações, e aí o aborto, quer dizer, e aí interromper a gravidez salvando a vida da mãe, e obviamente, não é, fazendo com que aquele filho, aquele feto não vingue, não é, nascer, aí a gente tem uma vida ou outra, uma escolha que a própria doutrina espírita recomenda, ou dentro das circunstâncias, não reprova o aborto, uma vez que a mãe, como está reencarnada, poderá, por exemplo, num outro momento, não é, numa outra gravidez, dar luz, né, dar à luz aquele que naquele momento, naquela gravidez, foi impossível que viesse em função de um problema físico que traria, vamos dizer assim, a mãe num risco muito grave, não é? Traria a mãe numa possibilidade de desencarne, interrompendo muitas vezes uma vida, né, uma reencarnação já em curso, o que certamente não seria recomendável, né? Uma vez que aquela vida já estava em curso, aquela reencarnação já estava em curso, muitas vezes sem programação de um desencarne prematuro, né, naquela gravidez. Então, a gente entende que nesses casos, quando a vida da mãe está em jogo, poderia se considerar, sim, não é, a possibilidade de se realizar um aborto daquela criança em função do salvamento da vida da mãe. Mas são raros os casos, né, são bastante raros os casos, onde onde, vamos dizer assim, a ciência e a doutrina espírita, eles, vamos dizer assim, concordam nesse aspecto. Esse é um dos aspectos que é considerado, não é tratado aqui, nem é o caso. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto, mas achei importante frisar esses aspectos graves que já adianta a doutrina espírita sobre isso. Então Calderaro fala, né, trata-se de lamentável ocorrência na qual figuram a leviandade por parte da mãe, nós vamos ver por quê, e o ódio como elementos perversores. Olha aqui, ideias importantes. Então, o aborto, não é? É esse que é o tema desse nosso capítulo. Né? Ele chama dolorosa perda, mas o cerne da discussão é sobre o aborto. Vamos lá, Calderaro continua então dando a explicação da situação. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha, que a mãe já se retirou, né? Calderaro prometeu cuidar da filha, ela se retirou. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária, há 8 anos, desencarnou há 8 anos, criada com mimos excessivos. A jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social, numa família muito bem situada socialmente. Filha única entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou o governante, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Então, muita coisa aqui, não é? A mãe desencarna, uma família rica, comentávamos isso, né? Comentamos isso hoje, ao gravar com a nossa querida amiga Lígia, mais uma aula do Livro dos Espíritos, onde comentávamos as dificuldades da riqueza, não é? As diversas dificuldades que a riqueza apresenta para aqueles que reencarnam nessa condição. Quer dizer, essa moça já reencarnou numa família rica. Reencarnando numa família rica, teve uma vida sem preocupações.
e a mãe é que segurava as pontas, que dava a educação que ela precisava. A mãe desencarna e ela fica muito rica, sem o freio moral da mãe, e comete vários equívocos aos 20 anos. Começa a cometer equívocos sucessivos em sua vida, não ficando preparada, não é, para circunstâncias difíceis que a vida poderia apresentar. E nem se prepara convenientemente, olha como é descrito aqui, para enfrentar os problemas do resgate próprio, né? E aí a gente vai entrar num parênteses importante, não é, pessoal? Ninguém encarna sem um propósito, sem uma finalidade útil. A reencarnação, ela é toda programada, isso é importante a gente entender. Isso entra pelo aborto, certamente. Aquela gravidez, ela não foi uma gravidez acidental. Existiu toda uma preparação, todo um planejamento da espiritualidade para que aquele ser reencarnasse naquela mãe. Não existe porque esqueceu de tomar o preservativo, não esqueceu de tomar o anticoncepcional, não é que se esqueceu de usar o preservativo na relação sexual, que alguém engravida. A gente tem que parar de pensar assim, porque não existe espírito pronto para reencarnar na prateleira, esperando que alguém esqueça de tomar o anticoncepcional, não é? O espírito demora meses para ser preparado para uma reencarnação. Por mais difícil, por mais complexa que possa ser o entendimento daquela situação, né, onde a gente enquadra muitas vezes o aborto como solução, existe um planejamento por trás daquilo. E nunca vai ser o aborto a solução que a espiritualidade previu para um processo de reencarnação, através, obviamente, da gravidez, né? Então, vamos procurar começar a enxergar esse aspecto com a reencarnação no processo. Não simplesmente a gravidez, que interromper a gravidez é uma coisa, interromper um processo reencarnatório é outra bem mais complexa, não é? Bem mais, onde a gente vai pensar em muitas outras coisas que não simplesmente atribuir um mês para que se interrompa uma gravidez, né? Vamos lá então. Calderaro continua. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, porque ela nasceu rica, né? Sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, sem o trabalho, né? E tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, então essa daí, além de muito rica, muito bonita. Então ela estava lutando uma reencarnação difícil, porque ela nasceu numa família rica e nasceu muito bonita. Então a vaidade, a facilidade da vida, tudo isso são provas extremamente difíceis de serem superadas. Vamos vendo aqui. Então, olha, a profunda beleza transitória do rosto. A pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito. Agora vem o complicador espiritual. Vamos ver, ela nasceu então numa família rica, não precisou trabalhar, não teve dificuldade nenhuma, não enfrentou dificuldades no seu crescimento. E agora vamos ver o lado espiritual. Profunda beleza, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, ou seja, acompanhada de um irmãozinho, não por um inimigo propriamente dito, quer dizer, não era um inimigo dela espiritual, né? Não era um obsessor, vamos dizer, que intentava se vingar por um mal feito por ela. Vamos lá, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice, olha aí, um cúmplice, né? Não podemos chamar de amigo, mas um parceiro, um cúmplice de faltas graves, ou seja, alguém que errou com ela, né, cometeu faltas graves como parceiro, né, como cúmplice dela em outras vidas. Então ela reencarna e ele acompanha essa cúmplice de outras vidas de perto, né? Vamos ver. Mas por um cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então os dois odiavam
particularmente a mesma pessoa, ou enfim, eles partilhavam o ódio para formar a parceria. Olha que complexo isso, né? Em reencarnação passada, eles se uniram por uma energia extremamente negativa que é o ódio. Então eles foram parceiros pelo ódio, né? Eles sentiam um ódio em comum por algo ou alguém. E fizeram uma parceria certamente muito nociva para eles dois. Ela reencarna e ele fica na espiritualidade. Quando ela reencarna, ele a acompanha, né? Como se fosse um obsessor ali. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Então, pela leviandade da vida que ela levava, ela reencarnou sem a custódia, sem o amparo do casamento. Então, ela não tinha uma família e engravidou, né? Seria uma mãe solteira aí. Olha lá, reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, bem novinha, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero para desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Então, entenderam a problemática? Como eu disse, ela e esse espírito foram companheiros de atividades bastante infelizes, não é? De muito ódio, unidos pelo ódio em outra vida, se vincularam magneticamente. Ela reencarna, ele a acompanha. Aí, com essa história, né, da perda da mãe, ela muito rica, muito bonita, se perde após os 20 anos em caminhos perigosos, vamos dizer assim, da vida. Acaba que aos 25 engravida, sem a custódia da família, né? Sem um marido, sem uma pessoa, sem uma estrutura para criar um filho. Ela seria mãe solteira. Agora, quem é o filho que engravida? Justamente esse rapaz que foi seu parceiro em vidas anteriores. Porque certamente nos desdobramentos seus e a espiritualidade viu que seria uma forma de trocar o sentimento que os uniu anteriormente, o ódio, não de um para o outro, mas deles para com outras pessoas, mas um sentimento ruim, né, muito ruim, que os uniu por amor de mãe e filho. Neutralizar aquela energia ruim de outras vidas através do amor de mãe e filho. E ela recusa essa situação, né? Olha lá, com desespero, ela tenta tirar esse filho com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa, o filhinho que está nascendo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Então, a espiritualidade programa a reencarnação, faz todo um trabalho de aceitação, todo um trabalho de preparo, família certa, momento certo, situação correta, uma missão, né? Uma prova para ela ter nascido rica e ter nascido bonita, uma prova difícil de vencer, e uma outra prova de receber como filho esse espírito, né? Então, duas provas importantes que ela tinha, não é? Para resgatar um passado problemático, esse passado que sabe Deus o que ela fez, esses dois, né? Esses parceiros. A história não conta até esse momento o que eles fizeram com tanto ódio em vidas passadas. Mas como uma forma de depuração, de melhorar o padrão vibratório dos dois, colocam o que? A espiritualidade coloca um como filho do outro. Olha o mecanismo, né? Por isso que não é simplesmente, vou tirar esse nenê e tudo bem, né? E a vida segue. Olha o compromisso, olha a história por trás de uma gravidez. Vocês acham que ela engravidou sem que esse espírito tivesse preparado? Sem que ele fosse condicionado a essa nova situação? Sem que ele aceitasse nascer como filho? Que essa seria o quadro melhor, né? Até que ele entendesse, ele poderia ter entendido a situação ruim que ele vivia junto com ela, ele poderia ter se arrependido da vida que ele teve anteriormente e aceitasse essa reencarnação como filho, como uma forma deles dois se ajustarem, né, de seguirem um caminho mais feliz. Vamos ver como que segue isso daí.
Calderaro continua. Esse infeliz, esse que está reencarnando, por acréscimo de misericórdia divina, busca, né? Qual a intenção dele da reencarnação? Aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, para salvar eles dois, né? Ele busca a companheira de outras vidas, né? Vamos dizer, dentro do desregramento dela, onde ela, vamos dizer assim, provavelmente praticava sexo sem proteção, sem o devido cuidado, a espiritualidade, então, com tudo isso, preparou esse espírito para reencarnar, e ele se propôs a essa reencarnação visando, olha como ele tem assim um fundo de boa intenção, né? Nessa reencarnação, ele sabe da reencarnação, ele aceitou reencarnar. Olha lá, aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor. Pô, vamos encarnar junto, vamos nessa batalha, né? Vamos tentar recuperar tanto o erro das vidas passadas que nós tivemos. Algum serviço redentor, com a supervisão, com a ajuda de espíritos superiores que iriam apoiar os dois, para que os dois pudessem mudar a vida deles, o destino deles. Aí o André comenta, ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou tranquilizando-me. Então vamos lá, o André ficou assustado com a situação. Calderaro fala, Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos. Aquilo que a gente sempre comenta, essa frase é importante, pessoal. Não é? Os problemas de nossa vida, né, eles quase sempre são remédios, os sofrimentos quase sempre remédios. Nenhum espírito superior impõe sofrimento. Nenhum espírito superior ia fazer com que essa moça engravidasse por castigo. Né? Espírito superior não castiga ninguém com sofrimento. Espírito superior promove aproximações, promove situações que às vezes são remédios amargos. São situações que vão constranger, que vão trazer dor, que vão trazer preocupação, mas sempre serão remédios. Olha no caso desses dois. Essa gravidez, esse renascimento não seria um remédio para que eles juntos pudessem consertar erros do passado? Entendem o sentido do remédio? O sentido desses problemas, vamos dizer entre aspas, que não são problemas, são soluções, como é o caso de uma reencarnação nesses moldes, não é? Vamos ver aqui, ó. Calderaro fala, Deus é Pai, né? Amoroso e sábio, que sempre nos converte às próprias faltas, converte próprias faltas em remédios amargos. A gente erra no passado, a espiritualidade promove o reparo daqueles erros, muitas vezes com reencarnações que não vão ser agradáveis, porque eu preciso aprender a valorar o sentido bom daquilo que eu fiz ruim em outra vida. Vamos lá. Foi assim que Cecília, a mocinha, né, a demente, que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesma o extremo recurso, quer dizer, do seu próprio erro, né, a gravidez impensada, né, da sua leviandade mesmo, o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino. Então ela errou com esse rapaz em outras vidas, vem o socorro, vem o remédio um tanto quanto amargo de uma gravidez que ela não desejava, e ao invés de ela aproveitar a oportunidade, esse remédio dado pela espiritualidade para curar seus problemas, ela não quer esse socorro, ele não quer essa situação redentora, né? Então ela fala aqui, ó, entretanto a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Calderaro continua, coopero nos trabalhos de assistência com ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas
junto a nossos superiores. Olha a mãe, né, desencarnada também, vendo o grave problema da filha, e a mãe está correndo atrás, pedindo para os amigos, pedindo para a esfera superior, esse socorro da filha. Veja que esse socorro chega até a sua filha, até essa filha, essa moça, não por pedido dela, não é ela que está lá reconhecendo que tem um problema e pedindo a ajuda da espiritualidade, ela teria também. Ela não está pedindo, pelo contrário, ela está resoluta na intenção de realizar o aborto. Quem está pedindo é a mãe. Certamente tem méritos e a espiritualidade vem em auxílio da própria mãe, ajudar a filha, fazer o possível pela filha. Então vamos lá. Coderaro está trabalhando nessa situação, né, há várias, olha, ele fala vários dias, há várias, né, algumas semanas, olha lá, tentando demover a filha, fazer com que ela volte a uma vida mais saudável e desista da ideia do aborto. Vamos lá. Os laços entre mãe e filho, presuntivos, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibradas. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Então, olha que importante isso, né? Ele fala aqui filho presuntivo, né? Porque ainda não nasceu, né? Mas ele fala que diante da situação da mãe, que vem rejeitando os sentimentos de mãe e filho, e futuro filho, que ele fala, né? Entre mãe e filho presuntivo, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Porque o filho se vê na iminência de perder a oportunidade reencarnatória, sendo rejeitado por aquela que foi sua parceira. Então ele passa também a vamos dizer, um misto, né, de pedir para ficar, que nós vamos ver, e de ódio por estar sendo abortado. Olha o perigo de um futuro obsessor, não é? Olha o perigo, olha a circunstância, porque quem está deixando de reencarnar não encara isso de uma maneira boa, não. Fica com muita raiva, porque a oportunidade reencarnatória é muito difícil. Então ele está tendo uma oportunidade de parar de sofrer na espiritualidade, porque alguém que viveu no ódio em reencarnação passada, não vive num lugar bom na espiritualidade, ele sofre. Aí surge a oportunidade reencarnatória dele renascer, de tentar resolver a vida dele, e o caminho que é a gravidez está sendo interrompido por aquela que ele pensava que iria ajudá-lo. Então o sentimento vai mudando, o problema vai aumentando, né? Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que de recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Olha o amor de mãe aí, né? A renúncia da mãe. Porque num caso desses, onde os dois espíritos não são espíritos do bem, vamos dizer assim, espíritos que tiveram uma última reencarnação edificante, que reencarnam com esse propósito de nascer um como filho, né, e o outro como mãe, mas no sentido da ajuda mútua, no sentido de realizarem um trabalho, tudo, aí é uma harmonia, né, de pensamento. Nesse caso aqui, os dois viveram no ódio, complicado, né? Foram companheiros, mas viveram no ódio, não eram espíritos elevados, espíritos com vibrações boas. Aí existe esse processo de reencarnação para tentar transformar essa faixa vibratória. A mãe rejeita, ele sente ódio, ela sente ódio por ele, e a coisa vai ficando complicada, mais do que já sempre foi, não é? Então ele fala, no caso, a mãe, nesses casos complicados como esse, a mãe tem que o quê? Acima de tudo, ter aquele sentimento de renúncia, né? De amor ao filho, independente do que ela sente no íntimo, da repulsa que ela possa sentir por aquele espírito que reencarna. A mãe, ela tem que superar isso, né? Mediante a missão nobre de ser mãe. Isso é um fator da gravidez, né? É o que a gente vê muito, né? Mães que, no fundo, um dia, né? Daquele desabafo, um dia de nos contar para os amigos mais íntimos, onde ela relata que sempre, desde a gravidez, sentiu algo estranho pelo filho que vinha. Um sentimento incompatível com o amor de mãe que ela lutava,
né, por aquele filho, mas sentia que vinha um problema por aí, né? É um caso desse, só que a mãe resignada, a mãe que encara a gravidez como uma missão, como uma oportunidade de resgate, a mãe esclarecida com relação às realidades da espiritualidade, como essa realidade que a gente está apresentando aqui, vai batalhar acima de tudo, né? Ou até principalmente nesses casos, porque sabe que é um problema que ela tem que resolver, que é um problema dela, né? Olha lá, para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Olha o amor de mãe, né? Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. Olha aqui, o programa delineado, a programação, um planejamento feito com muito cuidado na espiritualidade em relação daquele evento, reencarnação ou gravidez, né? Nunca é ao acaso, nunca é sem querer, não existe isso. Existe um compromisso sempre muito sério em torno de uma gravidez. Calderaro continua. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento, o aborto. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Aí Calderaro já puxa o André e fala, agora vamos visitar, que a gente não tem um minuto a perder. Aí o André conta. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ela estava mal pela medicação, por toda a situação. Ao seu lado achavam-se a entidade materna, a mãe desencarnada, acompanhando, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre encarnada, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Uma enfermeira contratada que cuidava dela, mas que não tinha nenhum tipo de empatia ou de compromisso com aquela pessoa. Estava ali profissionalmente para cuidar dela. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. Vamos ver o que a mãe fala. A situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores, que procedem implacáveis em ronda sinistra. Olha a função da mãe, ela não conseguia influenciar de maneira, né, decisiva a filha a mudar o seu pensamento. O que ela fazia ali? Protegia a filha contra espíritos, olha aqui, ó, acesso de elementos perturbadores que prosseguem, que estão ali ao redor, tentando implacáveis em ronda sinistra, esperando o desenlace, o aborto, para se aproveitar daquela situação ou para agravar a situação mental da filha. Inimigos do passado, claro. Nós não vamos entrar nesse foco aqui agora, mas olha como uma faixa vibratória ruim, que é a dessa moça, né, pensando em abortar, com ódio desse feto, enfim, ela se encontra numa faixa de desequilíbrio, uma faixa vibracional ruim. E ela atrai quem para perto dela? Espíritos dessa mesma faixa vibratória. Não é? E a mãe está ali segurando as pontas, impedindo que eles se aproximem para agravar ainda mais o caso. Vamos ver como o André vê isso daí. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. Vai mostrar para o André como é que se encontra aquela moça, né? Aí o André falando, o Calderaro falou, me acompanha aqui no exame, vai fazendo suas observações. E o André vai fazendo. A paisagem orgânica era das mais comoventes.
a compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Então, nesse momento, ele não vai descrever o embrião, só vai descrever a mãe, mas o embrião está em grave sofrimento pelo que ele fala aqui. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Ele fala, né, como médico, eu estudava sempre esses casos somente à luz da medicina, né? E agora eu estou vendo aqui como espírito a situação dessa moça com outros olhos, né? A situação dela é deplorável. Vamos ver. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. Então, o que é um centro endócrino? Que tem uma glândula, né? Que tem uma glândula que produz hormônio, enfim, que promove a regulagem dos órgãos, a regulagem do funcionamento dos órgãos. Espiritualmente falando, poderia se atribuir também, porque cada glândula importante tem um centro de força, que é esse órgão do perispírito que regula a entrada de energia para o bom funcionamento da glândula. Se geramos energia ruim, desestabilizamos o centro de força, que é um órgão do perispírito, que desestabiliza a glândula do corpo físico, que acaba desestabilizando o funcionamento dos órgãos que tem relação com aquela glândula. Então ele fala, os órgãos, né, endócrinos, as glândulas, né, endócrinas estavam todas o quê? Desreguladas, né? Estavam lá, todos os centros endócrinos estavam em desordem. E os órgãos autônomos, coração, tal, trabalhavam aceleradamente. Autônomo é que trabalha sem comando, né, sem comando consciente do espírito, fígado, rim, intestino, todos trabalham sem comando, coração também. Trabalhavam o quê? Apressadamente, aceleradamente, em ritmo descompassado, né? Vamos ver. O coração acusava estranha arritmia, e debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente. Olha os órgãos, né, as glândulas sudoríparas, que são filtros, né, do nosso corpo, trabalhavam, o sistema imunológico, de maneira geral, trabalhavam deslocadamente para o quê? Expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Que toxinas eram essas? Os remédios que ela estava tomando para abortar. Então, os remédios que ela tomava para abortar bagunçava todo o sistema energético dela, trazendo gravíssimos problemas para a saúde dela, entrando em estados convulsionários, como né, já foi descrito aqui. Vamos ver. O André continua. Nos lobos frontais, né, que são os principais centros do cérebro, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Então, são os frontais, né, são aqueles que tratam das emoções mais sublimes, dos sentimentos mais nobres, da vida futura, né, os do meio, olha lá, o córtex, né, encefálico, ele trata do presente, também estava perturbado. Somente nos gânglios basais, que é a parte instintiva mais passada da nossa vida, os instintos, né, havia suprema concentração de energias mentais. Quer dizer, o cérebro é tão fantástico que ele vai jogando para o básico, né? Quando a pessoa entra em desespero, em desarmonia, ele sustenta o que? O sistema básico, é o que mantém a pessoa viva. São os instintos mais básicos, né, de manutenção da vida. Olha lá. Suprema concentração de energias nos gânglios basais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, lá do instinto, né? Dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados em incultos, né? Sentimentos de aborto, né? De tirar aquele filho com raiva. Dos gânglios banais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros. Olha a energia ruim. André relata em muitos casos esses fios, né, esses liames escuros de energia ruim que saem
como forma de pensamento. Então ele descreve mais uma vez aqui como estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, quer dizer, essa energia, não é, ruim, feito estiletes escuros, penetravam pelas trompas, que era onde ela queria interferir, não é, que era onde essa medicação queria atuar, no sentido de destruir, né, de prejudicar aqueles órgãos. Olha lá, que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, né, onde estava o feto, quais tenuíssimos venáculos de treva, venábulos da treva, de treva, né, escuros, uma luz escura, não é, uma gosma escura penetrando os ovários, ali o útero no caso aqui, né, incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, o feto de 4 meses recebendo toda essa carga, essa energia positiva, negativa, né? O quadro era horrível de ver-se. Olha a descrição do André. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Aí André sintoniza com a enferma e vai o quê? Ouvir, olha, interessante, né? Ele vai ouvir os pensamentos, porque a espiritualidade desencarnada, entre aspas, ouve nossos pensamentos. Não ouve somente a nossa voz, mas ela consegue ouvir o que pensamos, como uma forma de expressão. Olha lá, buscando então sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Olha o que Cecília estava pensando. Olha que tipo de energia ela estava gerando. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. Olha a vibração de uma mãe, né, encarando um filho. André continua. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Agora olha a leitura do pensamento do espírito reencarnante. O filho, né, leitura do André Luiz. Poupa-me, poupa-me. Quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Olha a intenção da reencarnação. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, oportunidade, né? Pagar-te-ei com amor. Olha o pensamento do filho. Não me expulses, tem caridade. Cecília voltava, né, a pensar. Nunca, nunca amaldiçoado sejas. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenena-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. Ou seja, a mãe reagindo àquele que foi seu parceiro em dias infelizes, em outra vida, né? Dessa forma, de forma hostil, né? De forma raivosa, com ódio. Aí o André descreve. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou. Compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. André ficou impressionado e eu também, né? Porque é de impressionar, né? A gente consegue imaginar a energia de uma mãe sendo trocada com um filho dessa maneira, né? Com um futuro filho, com um feto que está por reencarnar. É chocante, né? É grave. André continua. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. A moça se dirige à enfermeira, as duas encarnadas. Fala assim, estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. A enfermeira fala, mas assim, nesse estado que ela estava debilitada, a enfermeira preocupada com ela, né? Cecília fala, sim, não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se-me a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Então ela induzindo a enfermeira a ajudá-la a realizar o aborto. André comenta, Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem. Aí o Calderaro já vai magnetizar a enfermeira.
no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória. E a enfermeira ponderou. Então, sob a influência de Calderaro, a enfermeira dá um jeito. Vamos ver qual. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Ela tentou. Cecília fala, tá ali sem ceder. Não, minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Aí o André faz um outro comentário. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-os à influência indireta. Então aí a espiritualidade, diante da negativa, né, da Cecília, eles induzem a enfermeira a dar um sedativo e a Cecília a tomar. Ela toma e aí vai acalmar um pouquinho. Vamos ver. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. Então ele aplicou magnetismo nos olhos de Cecília, vamos dizer, adormecida que ela estava pelo sedativo. E Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da mãe. Então ela desdobra e consegue ver a mãe e a realidade espiritual ali do quarto. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona, desencarnada, avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa. Vamos ver o que a mãe, então, ela magneticamente, porque ela estava toda perturbada, não ia conseguir interagir com aquela turma desencarnada que estava ali. Então, Calderaro aplica passes magnéticos, aplica magnetismo nos olhos dela, fazendo com que ela, desdobrada, consiga ver a realidade espiritual, inclusive a mãe. Aí ela vai, se abraça com a mãe, né? A mãe vai, se abraça com ela e pede com muito carinho, né? A mãe fala, filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipite nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar. Cecília e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em rede de salvação. Quer dizer, a gravidez, né, em rede de salvação, como uma oportunidade redentora. Mas olha que grave as expressões da mãe, né? Não te precipite nas trevas. Ou seja, mostrando para ela que o desenlace dessa história, como ela deseja, com um aborto, precipitaria ela, né, nas trevas, ou seja, ela vai permanecer após o aborto num estado mental de perturbação, numa faixa vibratória muito ruim, quiçá não desencarne, né, pela quantidade de remédio, pelo distúrbio que ela está trazendo ao próprio corpo, até num possível aí intervenção para o aborto, né, desastroso, que ela possa desencarnar, o destino dela na espiritualidade seria muito ruim, né? A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais, de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Vamos ver o que a mãe continua falando. Ela deu uma segurada ali à moça, né, pela palavra da mãe, mas a mãe continua falando. Socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Continua a mãe. Não abandones a coragem, a fé, o amor de mãe, a missão da mãe, não é? O desassombro,
A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora defrontarás com uma tormenta de lágrimas, por agora, nesse momento, né? Nem o seu pai vai te recriminar, você vai ter problemas com essa gravidez, mas tudo passa, né? O que ela vem falando aqui, olha. Por agora defrontarás com uma tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto, contudo a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, grato pela oportunidade, né? Indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Ela está falando, né? Seu filhinho deveria vir de um casamento de amor, né? Mas ele não esperou, né? Não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infremes da paixão. Abandonastes o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Então ela desregrou a sexualidade e dentro desse desregramento apareceu essa questão do filho, da reencarnação, que eu volto a dizer, não foi acidental. A mãe continua. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, casamento, né? Uma união estável que seja, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro, o despenhadeiro fatal. Então ela já errou, né? Com a imprudência, com o desregramento da vida. Agora é preciso evitar o despenhadeiro fatal, ou seja, o aborto, né? Contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Desregramento da vida social, sexo sem precaução, enfim. A oportunidade houve da reencarnação e ela está diante dessa situação. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos na dificuldade. Ela que nunca passou por dificuldade, agora teria uma. Seria uma oportunidade também de aprendizado, né, de superação. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. Então a mãe tentando, né, por todas as formas, com que a filha, vamos dizer, mude, né, a sua posição. Vamos ver mais um pouquinho aqui? Eu acho que a gente consegue, né? Vamos ver mais um aqui que é importante, essa fala da mãe. Fala da mãe é extremamente interessante e emocionante, né? Ela continua. É provável que teu pai te amaldiçoe. Olha os problemas, né? Teu pai está vivo, né? Que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos? Ajudar esse irmãozinho que está vindo, resgate de débito. Filho é sempre uma missão bonita, não é? Com dedicação ao bem e serenidade na dor, olha, o resgate dos seus débitos, com dedicação, com amor maternal, né? E serenidade na dor, não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que o monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Mal é mal, bem é bem. Então, o mal, olha que interessante, o mal pode perder-nos
e transviar-nos. O bem retifica sempre, dar oportunidade à vida é sempre bom. Né? Trazer alguém à vida, dar oportunidade reencarnatória nunca vai ser ruim. Então o bem é o bem, o mal, né? Tirar a vida de alguém é sempre ruim. O mal nunca vai trazer um bem. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Né? O amor, olha aqui, uma proposta ao amor, né? Tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho. Carne de tua carne, ser do teu ser. Que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar? A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti o poder da paz e a vitória. Até a vitória. Pessoal, que bonito, não é? Que problema, que situação interessante da gente observar o desfecho. A mocinha convicta, a espiritualidade tentando dissuadi-la de todas as formas, né? De não cometer o aborto, de não se desvincular daquele filho, mostrando essa realidade da prova da reencarnação, da maternidade, né? Dos particulares, das particularidades que envolvem uma reencarnação, como pode ser complexa a reencarnação de um ser que vem, não é? Muitas vezes companheiro de outras vidas, muitas vezes um inimigo, muitas vezes alguém que nós devemos essa oportunidade reencarnatória, alguém que a gente pode ajudar, que vai ser grato para sempre, né? Sem contar o novo vínculo, né, que é de um filho. A gente tem que pensar. Vamos ver no nosso próximo encontro o desfecho disso, né? O que será que acontecerá com a Cecília, né? Que decisão ela vai tomar, né? Qual o desfecho, mesmo com essa equipe do André Luiz auxiliando, sua mãe, como será esse desfecho, né? Será um desfecho favorável? Será que ela vai tomar a decisão equivocada? Certamente veremos as consequências disso. Muito importante para a gente poder também não só aprender, como aconselhar uma irmãzinha que possa estar passando por essa situação, alguém que possa estar caminhando nesse trilho perigoso dessa decisão, não é? De abortar um filhinho que vem por aí através do processo da reencarnação. Pessoal, muito feliz de estar com vocês novamente. Mais um domingo com André Luiz, um tema importante, um tema polêmico, que vamos discutir mais nas próximas aulas. Pessoal, um grande abraço, um feliz domingo, uma excelente semana. A gente se vê na Casa Espírita em suas outras atividades. Um abração para vocês, fiquem bem, tudo de bom, beijo no coração.